Olá, então vamos dar continuidade falando hoje sobre as doenças transmitidas por vetores, certo? Então, as doenças transmitidas por vetores são bastante elevadas em nosso país e algumas delas endêmicas em algumas regiões. Seu controle é ainda um desafio para os responsáveis pela vigilância epidemiológica. Lembram da vigilância epidemiológica, né? Aqueles dados onde a gente estava coletando, buscando entender o que estava acontecendo ali com aquela comunidade, naquela região. E equipes de saúde das unidades assistenciais, pois são muitos determinantes envolvidos na sua incidência. Aí entram aqueles fatores determinantes para a saúde, né? Infraestrutura, transporte, moradia, aqueles dados do preenchimento daquela ficha cadastral que a gente viu lá no início falando sobre o PSF. A ocupação desordenada das cidades, com desmatamento de grandes áreas verdes, poluição das águas, acúmulo de lixo em locais sem saneamento básico, cria condições favoráveis à multiplicação de insetos, ratos, animais nocivos ao homem, baratas, entre outros. Então, quando a gente está falando de doenças transmitidas por vetores, nós estamos falando desses animais, desse mundo de animais. Independente de serem mosquitos, né? Os insetos, independente de serem baratas, aranhas, ratos, todos eles vão ali estar transmitindo alguma doença, seja ela doença específica ou não. Mas por que acometem essas doenças? Através do saneamento básico, daquele meio ambiente. O que é que está acontecendo? São doenças que nós iremos tratar aqui, observar e entender que todos vocês já conhecem. É batido muito na tecla sobre essas doenças, porém ainda muita gente não faz as medidas de prevenção, medidas de controle, e aí acaba sendo de forma endêmica. A dengue é uma doença causada por vírus que apresenta duas formas, então tanto pode ser a dengue clássica como a dengue hemorrágica. Seu agente infeccioso é um vírus e ele pode ser do tipo 1, 2, 3 e 4, tendo seu vetor, que é o mosquito. Que mosquito é esse? O Aedes aegypti. Período de incubação, então vai levar cerca de 3 a 15 dias, tendo em média de 5 a 6 dias. Então, geralmente, a média desse período de incubação vai de 5 a 6 dias. Qual é o modo de transmissão? Através da picada desse mosquito, do mosquito Aedes aegypti, que ele vai estar infectado com o vírus da dengue. Vírus esse que pode ser do tipo 1, 2, 3 ou 4, certo? Quais são os sintomas? Como nós vimos, temos duas formas. Temos tanto a dengue clássica, que é a tradicional, né, como a dengue hemorrágica. Então, são dois tipos, então nós temos vários sintomas de acordo com os tipos dessa doença. Vamos falar o primeiro, que é a dengue clássica. Quais são os sintomas? Lembrando que tem a duração mais ou menos, tá? De 5 a 7 dias, e aí vai provocar febre. Então, dengue clássica, vamos lembrar de febre. Vamos atentar à cefaleia. O que seria essa cefaleia? A famosa, né, popularmente dita, dorzinha de cabeça. Mialgia, então tá com dor ali nos músculos, tá? Mialgia, lembre que é dor nos músculos. Artralgia é dor, porém nas articulações. O que são articulações? É a junção de dois ou mais ossos, tá? Então ali nas articulações, aquele paciente que adquiriu dengue clássica vai estar sentindo dor. Náuseas, no caso os enjoos, os vômitos, epistaxe, que é aquele sangramento nasal, certo? Aquela hemorragia que está saindo no nariz, nas fossas nasais. As petequias também, né, ficam aquelas erupções cutâneas na pele, aquelas manchinhas avermelhadas, então a gente vai chamar de petequias. E gengivorragia, então na região ali da gengiva, aquele paciente que adquiriu dengue clássica vai estar tendo sangramento também. Então vimos que os sintomas da dengue clássica vai durar de 5 a 7 dias e pode provocar esses sinais que esses sintomas, que nós já visualizamos aqui. Aí vocês podem me perguntar, professora, necessariamente aquele paciente que teve dengue clássica tem que ter todos esses sintomas? Não. Tem pacientes que não necessariamente têm essas petequias, não apresentam essas manchas avermelhadas, porém está tendo os outros sintomas. Então, vai depender de indivíduo para indivíduo.
Vamos atentar aqui agora para a dengue hemorrágica. Quais são os sintomas? No início, assemelha-se ao da dengue clássica, ou seja, no início vai apresentar febre, vai apresentar cefaleia, vai apresentar mialgia, artralgia, náuseas, vômitos, que nós chamamos de êmese, né, o termo técnico, epistaxe, as petequias, aquelas manchinhas avermelhadas, e pode também ocorrer gengivorragia, não necessariamente vai ter todos. Porém, evolui rapidamente para as manifestações hemorrágicas mais intensas, ou seja, com sangramento gastrointestinal. E aí, novamente, atentem para o nome, dengue hemorrágica, vocês vão associar a hemorragia. Vimos que no início vão ter os mesmos sintomas da dengue clássica. Então, no início ali, né, depois do período de incubação, vai estar apresentando alguns desses sintomas, não necessariamente todos. Passado isso, ele vai apresentar, aquele paciente vai começar a apresentar uma evolução rápida. Então, rapidamente vão apresentar algumas hemorragias. Nesse caso, hemorragias gastrointestinais intensas. Então, nós temos como exemplo melena, onde está tendo ali a eliminação das fezes com bastante sangramento. Hematêmese, né? É quando está tendo vômitos com sangue. Vamos tentar destrinchar. Toda vez que vocês virem a palavrinha êmese, vocês vão lembrar de vômito. Êmese, vômito. Hemato, a gente está falando de sangue, certo? Então, vômitos com sangue. Enterorragia, então ali também na parte do intestino grosso, vai estar com sangramento, a gente está falando de hemorragias. Hepatoesplenomegalia, então nesse momento aqui vai ter um aumento. Aumento do quê? Do fígado, né? Nesse caso, hepatomegalia é o aumento do fígado, mas se for hepatoesplenomegalia, que às vezes pode acontecer também, é o aumento dos dois, do fígado e do baço. E insuficiência circulatória. Lembrem que de fato está tendo uma perda de volume sanguíneo por conta da hemorragia. Então, por isso, vai ter essa insuficiência circulatória, tá? Então, recapitulando, os sintomas da dengue hemorrágica se assemelham à dengue clássica no início, mas o que é que vai diferenciar? Porque a dengue hemorrágica ela tem um volume intenso, certo? De hemorragias, ou seja, de perda do volume sanguíneo. Então, após apresentar os sintomas da dengue clássica, vai se obter sangramentos, ou seja, hemorragias. Oriundos de onde? Gastrointestinal, dessa região, gástrica intestinal. Então, vai ter melena, vai ter hematêmese, vai ter enterorragia, hepatomegalia e insuficiência circulatória, tá? Então, vai ter o aumento do baço, vai ter insuficiência circulatória por conta do volume sanguíneo que está sendo perdido. Tá bem até aqui? Lembrando que quem transmite a doença é, de fato, o Aedes aegypti. Professora, não diga que é um mosquito, né, que ele é o vetor aí dessa doença, porque eu não posso ver um mosquito que eu já fico com medo. Óbvio que o Aedes aegypti ele tem as suas particularidades. Então, não são todos os mosquitos que estão circulando ali perto de você que vai ser o Aedes aegypti. Então, nós temos que atentar aqui. Um exemplo dele, podem ver aqui pelo próprio slide, pela imagem do Aedes, é que ele tem essas manchinhas brancas durante ali, ó, o seu corpinho. Ele é preto, porém, ele tem essas manchas esbranquiçadas. Essa é a parte diferencial do Aedes aegypti, tá bem? Então, recapitulando, dengue ela é causada por um vírus, vírus esse que tem duas formas, né, de apresentação, onde nós temos dengue clássica e dengue hemorrágica. Então, são duas formas de apresentação. Seu agente infeccioso, ou seja, esse vírus, ele tem 4 tipos. Então, eu tive a dengue clássica, pode ter sido do tipo 1 do vírus, né? Tipo 1, 2, 3 ou 4. Mas qualquer um desses vai causar. E o vetor é esse mosquito aqui, com as características que nós já vimos. Preto com manchinhas esbranquiçadas. Período de incubação ali dessa doença é em média de 5 a 6 dias, lembrando que pode ocorrer até 15 dias ou antes. Isso aqui não é uma regra absoluta, tá? Então, como vimos, a média é entre 5 a 6 dias esse período de incubação, mas pode acontecer com 3. A transmissão, vimos que é através da picada desse mosquito, porque ele é o vetor, o Aedes aegypti, e nós vimos os sintomas dessa dengue, tanto clássica quanto hemorrágica. Nossa próxima, só uma coisa para não passar em branco, tá?
temos que atentar que medidas de prevenção para a dengue, ela é muito falada. Então, o que é que a gente pode fazer para evitar? Esse mosquito, ele adora água parada, água limpa. Então, se nós temos em casa pneus, porque tem gente que gosta de fazer, né, os pneus como decoração, alguma coisa do gênero, ou vasinhos de planta, são lindos, mas os vasinhos de plantas embaixo ficam aqueles pratinhos. Aí o que é que acontece? Coloca-se água, aquele vaso ele tem uns furinhos, então vai derramar ali água, ele encharca a terra, ok, mas vai sair também, do mesmo jeito que a água está entrando, ela também vai sair. Aí fica acumulada onde? Naqueles pratos. E aí a pessoa não tira, deixa ficar. Choveu muito, tinha um pneu lá atrás, o que é que aconteceu? Ficou acumulada ali aquela água no pneu. E para esse mosquito é a perfeição, porque é exatamente ali onde ele vai depositar e ali vai ter a proliferação, né, dele mesmo. Então, a gente tem que atentar realmente a essa água parada. Ah, mas na minha casa eu faço, porém quem mora do lado não faz. Então, a gente tem que atentar também a população. É dever nosso, enquanto profissionais de saúde, né, a fazer essa educação continuada, conscientizar as pessoas do que a gente tem que fazer para melhorar. Então, todo ano nós temos um índice muito grande, elevado de dengue. Por quê? Porque ainda as pessoas não atentam a essas coisas. Então, tem terrenos baldios, tem, entre outras coisas, que acabam acumulando ali água e é um fator para que a gente acabe adquirindo a dengue, certo? Então, vamos atentar com uma medida de prevenção. Então, nossa próxima doença é a malária, certo? É uma doença caracterizada por apresentar 3 formas. Então, na doença passada nós tivemos 2 formas, nessa agora nós temos 3 formas. Específicas de acordo com a espécie do plasmódio, que é o causador da doença. Então, esse agente etiológico é um protozoário, como nós vimos da espécie plasmódio, certo? Pode ser plasmódio vivax, plasmódio falciparum e plasmódio malaria. Então, nós temos 3 tipos de espécies, certo? O gênero é sempre o plasmódio. Quem é o reservatório? Nós temos aqui o reservatório, que é o mosquito. Porém, a doença, ela se apresenta através desse protozoário, que é o plasmódio, tá? Então, o mosquito, o gênero dele é Anopheles, então já é um outro tipo, tá? O da malária, a gente vai lembrar de Anopheles, que após a contaminação, permanece infectante por toda a sua existência. Então, depois que o protozoário se instala dentro desse reservatório, ou seja, dentro desse mosquito que é o Anopheles, ele vai passar a contaminar terceiros, ou seja, contaminar todas as pessoas. Lembrando que esse mosquito que está infectante, porque o protozoário está dentro dele, ele vai infectar várias pessoas durante sua existência, ou seja, durante a sua vida, tá? As fêmeas de mosquitos são hematófagas, ou seja, alimentam-se de sangue humano ou animal, que pode conter esses plasmódios. A maioria delas alimenta-se ao anoitecer ou nas primeiras horas da noite. Então, vamos lembrar aqui. Voltados para cá, malária, vimos que é um protozoário da espécie do plasmódio, ele que desenvolve ali a doença, e ele tem como reservatório o Anopheles, né? Esse vetor aqui, esse mosquito. Porém, quem vai transmitir de fato, né, como vetor, quem vai transmitir é o Anopheles, mas apenas as fêmeas, não são os machos. Então, as fêmeas dessa espécie, né, do mosquito Anopheles, ela transmite a doença. Lembrando que essas fêmeas, elas são hematófagas, ou seja, elas se alimentam de sangue humano, né, sangue animal. Ao picar a pele de uma pessoa, elas injetam tanto a saliva quanto anticoagulantes e vai atingir os pequenos vasinhos da nossa corrente sanguínea, que a gente chama de capilares, né? Vamos relembrar aqui a anatomia. Juntamente com a saliva é inoculado o parasito, o plasmódio, que pela corrente sanguínea vai chegar ao fígado, penetrando nas células hepáticas. Toda vez que vocês virem hepáticas, vão lembrar de fígado, onde o plasmódio se multiplica durante alguns dias sem causar dano, que a gente vai chamar ali de período de incubação. Vamos voltar.
Temos aqui o mosquito Anopheles, identifiquem aqui que é uma fêmea. O plasmódio, que é o causador da doença, o agente etiológico, ele está dentro, ó, desse mosquito. O mosquito ele foi infectado, então ele está causando a doença. Como nós vimos, as fêmeas elas são hematófagas, então elas sobrevivem, elas se alimentam através de sangue. Sangue que pode ser humano, como pode ser de um animal. Então estou eu aqui conversando com vocês e de repente vem um mosquito fêmea Anopheles e acaba me picando. O que é que acontece? Como nós vimos, quando esse mosquito está ali em contato com a minha pele, ele está introduzindo tanto a saliva como também o plasmódio que já estava dentro dele. E o que é que vai fazer? O plasmódio que estava ali dentro dela, né, desse mosquito Anopheles, da fêmea, vai ser inoculado através das correntes sanguíneas, dos pequenos vasos, que chamamos de capilares, vai estar ali na corrente sanguínea até chegar no fígado. Chegando no fígado, lembram que nós vimos que, dependendo, se for vírus, bactérias, protozoários, independente do agente infeccioso, eles têm o hábito de encontrar um lugarzinho que eles prefiram, através das vias, né? Que eles prefiram para poder se proliferar, para poder se multiplicar. Esse é o caso do plasmódio. Então, para eles conseguem se multiplicar, o local que eles escolheram foi o fígado. Então, através da corrente sanguínea, lembrem que a fêmea fez a picada, pela picada vai ser inoculado, vai ser penetrado tanto uma parte da saliva daquele mosquito, né, daquele mosquito fêmea, como o plasmódio, que já estava dentro dela. E o que é que vai acontecer? Vai passando pela corrente sanguínea até chegar no fígado, onde os plasmódios eles começam a se multiplicar. Então, como assim se multiplicar? Vai tendo a reprodução, a proliferação, ele vai começando era só um, de repente foram 3, depois 6, 9, e aí começa a se multiplicar, só para que vocês tenham uma noção, o número é muito maior. E aí, no primeiro momento, não está causando dano. Posteriormente, do fígado, milhares de larvas em formas de anel, certo? Então, milhares de larvinhas em forma de anel retornam à circulação invadindo as hemácias. Então, a gente já está falando de glóbulos vermelhos. Dentro delas vão crescer e vão continuar se multiplicando. Então, vejam, do fígado, essas larvas em formas de anéis, elas retornam à circulação, então saem do fígado e voltam para a circulação sanguínea. Dali, lembrem que são muitos, já teve a proliferação, já cresceu muito. Então, depois dali, elas começam a invadir os glóbulos vermelhos. E aí, dentro desses glóbulos, eles começam se multiplicando ainda mais, desencadeando o processo que irá provocar as manifestações clínicas da doença. Então, entendam que o primeiro momento, quando o mosquito realmente entra em contato com a pele, entrou em contato com a corrente sanguínea através da inoculação da saliva do próprio mosquito com os plasmódios, eles atingem os capilares, os vasos pequenos, chegando até o fígado. Quando está no fígado, ele começa a se proliferar, a multiplicar. Só que durante alguns dias, tá? Está ali sempre naquela reprodução. Mas até então não teve nenhum dano, não foi identificado sintomas ali para aquele paciente. Porém, depois que eles se multiplicaram por alguns dias, eles saem do fígado e passam a entrar nos glóbulos vermelhos, nas hemácias. E o que é que vai em forma de anéis, como nós vimos, né? Então, depois que eles atingem as hemácias, ou seja, os glóbulos vermelhos, eles já estão ali, ó, na corrente sanguínea. E aí vão novamente se multiplicar, se proliferar. E aí, a partir desse momento que já está na corrente sanguínea sendo multiplicado, é que vão surgir os primeiros sinais e sintomas, tá? Aqui um exemplo. Mosquito, como vocês estão vendo, Anopheles, certo? A fêmea, imaginem que aqui é a fêmea. E aí ela vai de fato, aqui ó, ela vai de fato entrar em contato com a pele daquele paciente. Imagina que isso aqui, ó, é a pele, tá? Então vamos lá. Teve o primeiro contato. O parasita da malária
o plasmódio, como a gente já sabe, penetra no corpo humano por meio da picada. Lembrando que aquela picada vai estar sendo inoculado ali tanto a própria saliva do mosquito, como também o quê? O plasmódio, né? O parasita. 2. Depois de alguns dias, são produzidos novos parasitas no fígado. Como assim são produzidos? Nós já vimos. É apenas a proliferação, a multiplicação. Então, tá ali dentro, isso aqui é o nosso fígado, tá? Então, dentro do nosso fígado, que foi o local que esse plasmódio, né, ele escolheu, foi fazer a proliferação, a reprodução dentro do fígado. E só para não esquecer, como foi que chegou até o fígado? Através de, depois que teve a introdução, né, a inoculação do plasmódio com a saliva, eles foram através dos capilares, dos pequenos vasos sanguíneos e conseguiram adentrar no fígado, tá? E aí teve a proliferação, como nós vimos. Dali, depois do fígado, para onde é que vai? Volta novamente para a corrente sanguínea. Mas como assim? Eles vão atingir as hemácias, os glóbulos vermelhos. E aí, quando atinge lá dentro dos glóbulos vermelhos, ou seja, das hemácias, esses parasitas eles vão continuar se reproduzindo, se multiplicando. Lembrando que quando esses parasitas eles estão no fígado, não está ocorrendo nenhum dano até então, ou seja, não está apresentando sinais e sintomas. Mas a partir do momento que eles atingem, esses parasitas atingem as hemácias, os glóbulos vermelhos, aí sim eles vão novamente se reproduzir, proliferar e vai começar a surgir alguns danos, alguns sinais e sintomas. Depois que as hemácias são infectadas, elas se rompem e jogam no sangue mais parasitas. Lembre que a proliferação ali não para, então volta para a corrente sanguínea. Em seguida, o anófeles suga o sangue de uma pessoa infectada. Imagine que foi rapidamente aqui, ó, que o anófeles fez isso e foi embora. E aí tá passando um mosquitinho também, fêmea, do gênero Anopheles, e aí ele veio, de fato, picar esse mesmo paciente aqui, essa mesma pessoa, que dentro dela já começou a ter a doença, né? Porque ele já tinha sido infectado. Imagine que essa nova fêmea que surgiu agora, né, nessa região aqui, ela não estava infectada. Porém, ao entrar em contato com essa pele aqui, né, com esse humano que já tem o plasmódio, ele já foi de fato proliferado ali várias e várias vezes, primeiro no fígado, depois nos glóbulos vermelhos. Então, esse novo mosquito anófeles que entrou em contato com essa pele, ele vai ser infectado. E aí, esse mosquito já vai começar tudo de novo, né? É um ciclo. Isso aqui é um ciclo. Período de incubação. Nós vimos que nós temos 3 formas. Então, temos Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum e Plasmodium malaria. Então, primeiro, vivax tem em média 14 dias, intervalos regulares de 48 horas. Então, o vivax, a média são de 14 dias. O falciparum, a média em geral são 12 dias, também com intervalos regulares de 36 a 48 horas. E o malária tem em média 30 dias, intervalos regulares de 72 horas. O modo de transmissão, nós já vimos que de fato, né, o parasita inicia a doença ali no mosquito, fêmea anófeles. Essa fêmea, ao entrar em contato com a pele do humano, lembrando que pode ser humano ou animal, tá? Ao entrar em contato com essa pele, ele vai estar inoculando tanto a saliva, né, daquela mosquito, fêmea, como também o próprio plasmódio, que pode ser de uma dessas 3 espécies. E aí, depois disso, dentro do humano, né, vai estar ali proliferando, reproduzindo mais parasitas, e depois aquele paciente de fato já está infectado com a doença. E o próximo mosquito, que até então é um anófeles fêmea, que foi ali sugar, né, o sangue animal ou humano, acabou também se infectando. E por aí a doença vai, né, sucessivamente.
Então, através da pele inoculada, né, de esporozóitos, durante a picada do mosquito fêmea e ainda através também de transfusões sanguíneas, uso compartilhado de seringas e agulhas. Lembra que também pode acontecer pérfuros cortantes. Sintomas. Então, agora a gente vai entender quais são esses sintomas. Que até então os sintomas eles só aparecem quando? Depois que atinge os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, e aí voltam para a corrente sanguínea. No primeiro momento, onde os parasitas estão ali proliferando no fígado, não tem nenhum dano até então, não tem nenhum sintoma. Então, bora lá. Uma vez infectado, o indivíduo apresenta febre. Atentem que a maioria das doenças que a gente vem aqui falando, aprendendo, fala sobre febre. Cefaleia, novamente, aquela dorzinha de cabeça. Náuseas, êmese, que nós chamamos de vômitos. Astenia, toda vez que vocês identificarem a palavra astenia, lembrem a diminuição da força física. Tá? Então começa a ter uma dificuldade ali, ó. Começa a ter uma diminuição da força. Como assim essa diminuição? Imagine, eu aqui estou apertando esse piloto. Quando de fato eu estou com astenia, eu já não consigo ter tanta força, começa a diminuir. Fadiga também. Os sintomas iniciam-se com sensação súbita de frio. Esse frio vai durar de 15 a 60 minutos, então pode ser 1 hora, pode ser apenas 15 minutos. Seguido de sensação de calor, que pode durar de 2 a 6 horas. Então, veja, sensação súbita, do nada, de repente, eu começo a ter um frio extremo, que pode durar até 1 hora, e aí, passado 1 hora, eu estou com um calor excessivo, que pode durar até 6 horas. Hipertermia, então, vai ocasionar febre alta, chegando a 40 graus. Então, aquele paciente ele vai começar a ter também um pouquinho de vertigem, certo? Por conta dessa hipertermia. Pulso vai ficar forte. A pele, ela vai começar a ficar um pouquinho ressecada, então atentem para a pele seca. Cefaleia intensa, então no início ali era apenas uma cefaleia, uma dorzinha de cabeça. E depois começa a ficar mais intensa, a dor começa a ser mais forte. Cianose labial, vamos voltar lá para a anatomia, né? Então, os lábios eles vão começar a ficar roxinhos, arroxeados, se assim a gente pode falar popularmente, ou seja, não está tendo oxigenação naquela região. Então, cianose, vocês vão lembrar de oxigenação, tá? E em crianças pode ocorrer crises convulsivas. Então, pode ocorrer em crianças crises convulsivas. Quando a febre cede, né, quando está diminuindo, o doente ele experimenta uma sensação de alívio e tranquilidade. Óbvio, aquele doente até então aquele paciente até então ele estava com hipertermia, ou seja, a febre estava muito alta, 40 graus. Tem gente que delira com essa temperatura, ou seja, tem vertigens. Então, depois que passa aquela febre, aquela sensação de hipertermia, sente um alívio, sente uma tranquilidade. Com a multiplicação dos plasmódios nas hemácias, estas se rompem, nós vimos, né? Depois que os plasmódios eles atingem os glóbulos vermelhos, por conta da proliferação, por conta da reprodução daqueles parasitas, há a ruptura do glóbulo vermelho. E aí vai causar também uma anemia intensa por conta dessa ruptura dos glóbulos vermelhos das hemácias. Os sintomas podem ser leves, moderados ou graves, e até mesmo de urgência, tá? Então vai depender do grau desses sintomas. Então agora vamos entender o que é que a enfermagem faz com os cuidados, né, da enfermagem para com esses pacientes que estão com malária. Vamos lá. Observar e relatar sinais de sangramento, uma vez que a malária pode interferir no processo de coagulação. Lembre que está atingindo ali os glóbulos vermelhos, tá? As hemácias. Então, enquanto profissionais de saúde voltados para assistência de enfermagem, nós vamos atentar se aquele paciente de fato está tendo alguma hemorragia, algum sangramento. Prevenir a desidratação, então nós temos que estar hidratando aquele paciente. Então tem que atentar se aquele paciente ele está hidratado. Prevenir a desidratação, administrar a medicação prescrita, atentar para as medicações que o médico está prescrevendo, observar também se aquele paciente
se aquele paciente ele é alérgico a essa medicação, tudo isso a gente vai ter que perguntar. Monitorar os sinais de agravamento do quadro de anemia, porque lembrem que depois que os parasitas eles atingem os glóbulos vermelhos, né, as hemácias ali, vai ter a ruptura. E essa ruptura daquela hemácia faz com que o paciente tenha uma anemia intensa. Então a gente tem que atentar também aos sinais de agravamento desse quadro, ou seja, dores articulares, dores nas articulações, que nós chamamos de artralgia, dificuldade de respirar, se aquele paciente está apresentando dispneia, então a gente tem que atentar a isso também. Se está tendo fraqueza, se está tendo tontura, vertigens, então a gente vai ter que atentar aos sinais e sintomas que aquele paciente está apresentando, tá? Instituir oxigenoterapia para evitar a anóxia do tecido. Essa anóxia tem um azinho na frente, a gente vai estar lembrando de ausência de oxigênio. Óbvio que a gente vai instituir oxigênio, a gente vai administrar medicação, tudo através conforme prescrição médica, tá ok? Então, atentem, enquanto profissionais de enfermagem, tá? Para esses sinais e sintomas. O que é que aquele paciente ele está sentindo? Vamos atentar, ele está hidratado, ele não está? Aquela medicação está fazendo efeito? Teve efeito colateral? O que foi que aconteceu? Nós temos que atentar a tudo que está acontecendo com aquele paciente, tá bem? Dando continuidade a essas doenças que são transmitidas por vetores, nós vamos falar agora sobre a leptospirose. Acredito que a grande maioria de vocês já tenha escutado falar. Leptospirose é uma infecção aguda, potencialmente grave, atentem a isso, causada por uma bactéria. Então, essa doença aqui ela é causada por uma bactéria, leptospirose bactéria, do gênero Leptospira, que é transmitido por animais de diferentes espécies. Podem ser roedores, suínos, caninos, bovinos, para os seres humanos. Lembrem que é até interessante que a gente fale que pode ser diferentes espécies de animais que venham a contrair, porque muita gente só lembra da leptospirose ou só conhece a leptospirose como a doença do rato. Mas vejam que pode ser roedores, suínos, caninos e bovinos, tá? Mas que essa doença é transmitida através de uma bactéria. O agente infeccioso da leptospirose, de fato, é uma bactéria que nós chamamos de leptospira. A leptospira é uma bactéria causadora da leptospirose e se encontra normalmente nos rins dos ratos. Seu reservatório natural, que elimina viva por meio da urina no meio ambiente, água de chuva ou alimentos. Então vejam que quem pode transmitir para esses animais é essa bactéria chamada de leptospira. Porém, esses animais podem ser roedores, suínos, caninos e bovinos. Isso é interessante que a gente saiba. Mas vimos aqui que essa bactéria chamada leptospira, ela é encontrada geralmente, normalmente, nos rins dos ratos, ou seja, nos rins dos roedores. E aí, nesse local, nos rins, é o reservatório natural dessa bactéria. E ela vai ser eliminada. Essa bactéria ela vai ser eliminada através da urina daquele animal. Se a gente está falando dos rins dos ratos, então a urina ela vai ser eliminada através do rato e aí vai ficar ali, né, na água de chuva, alimentos, vai depender de onde aquele rato eliminar essa bactéria. Então, recapitulando, modo de transmissão. A infecção humana resulta da exposição direta e indireta à urina de animais infectados. Que animais são esses? Roedores, suínos, caninos e bovinos. Pode ser qualquer um desses. A penetração do micro-organismo. Que micro-organismo é esse? A bactéria Leptospira. A penetração do micro-organismo se dá através da pele lesada ou mucosa da boca e através da pele íntegra, quando imersa em água contaminada por longo tempo. Então, imaginem, está tendo aqui fortes chuvas, tendo enchentes, então volta e meia fica passando ali roedores, ou seja, ratos esses que foram infectados com a bactéria Leptospira. Então, no rim desse rato aqui, por exemplo, teve de fato esse micro-organismo presente nos rins dele. E aí, claro que esse animal, esse roedor, ele eliminou urina, certo? Então, o que é que vai acontecer? Ele eliminou aqui
aqui está tendo enchentes, como eu havia falado antes, chuvas, e eu tenho o hábito, é um exemplo também, de andar descalça. Então, eu estou passando por essa água ela está contaminada. Por que ela está contaminada? Porque foi o local onde esse rato, esse roedor, ele eliminou aquela urina. Então, imagine que eu esteja com alguma lesão, que a minha pele ali não esteja íntegra, ou até mesmo pode estar, mas teve alguma porta de entrada e eu tive contato direto com esse micro-organismo. Então, através disso é o modo de transmissão. Então, lembre que não é necessário que o rato ele venha eliminar o xixi no meu pé. Não. Eu posso estar realmente tendo contato com essa bactéria Leptospira que foi eliminada através da urina daquele rato, daquele roedor, mas pela água da chuva que foi contaminada com essa urina. Está bem? Período de incubação, então vai variar de 1 a 20 dias, é o período de incubação. Quais são os sintomas que acontecem com aquele paciente que adquiriu esse micro-organismo, essa bactéria e posteriormente a doença, a leptospirose? Então, quais são os sintomas? A doença tem início súbito, então no início vai apresentar febre, hipertermia, vai haver ali com aquele paciente, né? Aquele doente, um mal-estar geral. Cefaleia, então, novamente, voltada para aquela dor de cabeça. Êmese, então, estamos falando de vômitos. Falta de apetite, que nós chamamos de inapetência, certo? Inapetência alimentar. Mialgia, então, vai estar tendo dor nos músculos, principalmente nos músculos gastrocnêmicos. Então, vamos lembrar de que anatomia, a gente está falando dos gastrocnêmicos ou gêmeos. Então, nós estamos falando de que músculo? Os músculos das panturrilhas, principalmente nesses músculos, vai estar havendo mialgia, dor nesses músculos, tá? Descrevendo-se as formas clínicas, pode ocorrer icterícia, então aquele doente, né, aquele paciente vai estar apresentando forma-se amarelada por conta da icterícia, e anacterícia, ou seja, pode não haver, tá? Aquele paciente é anictério, então não teve o amarelo aparecendo. Na forma ictérica, a doença poderá evoluir para uma disfunção renal e fenômenos hemorrágicos. Então, pode haver algumas alterações vasculares, cardíacas e pulmonares. Então, nos quadros de pacientes que apresentam icterícia, essa icterícia, ou seja, se vocês estão identificando que esse paciente ele está amarelo, que a gente chama de icterícia, pode estar proveniente à função, no caso teve uma disfunção renal, e ainda evoluir para alguns fenômenos hemorrágicos. Então, pode atingir algumas alterações vasculares, cardíacas e pulmonares. Então, vejam como essa doença evolui, tá? Vai depender do grau, vai depender do sintoma também que aquele paciente estiver apresentando. Então, resumindo aqui a parte da leptospirose, nós vimos que é uma doença proveniente de uma bactéria essa que vai contaminar roedores, suínos, caninos ou bovinos. Geralmente acontece nos roedores, né, nos ratos, porque essa bactéria ela vai se instalar nos rins dos ratos e ali ela vai ser eliminada onde? Na urina. Então, a transmissão dessa doença é através desse contato com a pele. A pele pode estar lesionada, pode estar íntegra, porém, é através dessa contaminação, desse contato direto. Tanto pode ter esse contato direto com o xixi ou seja, com a urina, ou essa urina ela pode estar presente ali naquele meio, através de uma água contaminada, tá? Então, a transmissão é através dessa infecção humana, esse contato com água contaminada por longo tempo. Período de incubação de 1 a 20 dias e vimos que os sintomas eles podem ser súbitos, né? E ali começar com febre, mal-estar, cefaleia, como nós vimos. Tem a parte da mialgia, ou seja, a dor nos músculos. E, por fim, pode ter uma forma de icterícia ou não. E que essa forma de icterícia vai causar uma disfunção renal e aí pode evoluir para uma forma hemorrágica, certo? Nossa próxima doença chamamos de esquistossomose. Então, é uma doença causada por um parasita denominado Schistosoma mansoni, cujo vetor é um caramujo. Então, no caso, toda vez que vocês ouvirem falar de esquistossomose ou esquistossomose mansoni, ou mansônica também, nós estamos falando de um vetor chamado
caramujo. Qual é o gênero desse caramujo? Bimphalari, tá? Então, esse é o gênero desse caramujo. Ele é encontrado nas águas de rios, lagos e outras fontes de água doce. Então, veja que os caramujos podem ser encontrados em lagos e outras fontes que sejam água doce. O ciclo compreende duas fases. Então, existe uma fase dentro do caramujo, ou seja, dentro desse vetor, e uma outra fase que vai estar dentro do homem. Homem, estou falando de homem e mulher, tá? Homem ou mulher. Os ovos do esquistosomo, ou seja, desse parasita, são eliminados pelas fezes do homem infectado na água ou próximos às fontes de água doce. Na água, eles eclodem, sendo liberados ali larvas, que são chamadas de miracídios. Esses miracídios infectam o caramujo. Então, após 4 a 6 semanas, vão tornar a eliminar o parasita sob a forma de cercária. Deixam de ser miracídios e passam a ser chamados de cercária, que infectará as pessoas que tomarem banho naquelas águas de, como vimos, né, lagos ou águas doces ali, ou que andarem descalços nas margens dessas fontes. Recapitulando, os ovos desse parasita, né, que chamamos de esquistossomos, são eliminados pelas fezes do homem que foi infectado nessa água. Então, onde o homem ali infectou, eliminou as fezes, vai estar contaminando aquela região, ou próximos dessas fontes dessas águas. Nas águas, ele eclode, sendo liberado larvas. Então, imagine, eu fui infectada, tá? E aí eu acabei defecando, ou seja, eliminando ali as fezes no local que não deveria. Eliminei perto de uma fonte de água ali, tá? E aí, nas fezes estão presentes os ovos. Lembrem que eu eliminei ali as fezes e nas fezes tinham os ovos. Eu já estava infectada. E aí, eliminei próximo à fonte de água. Lembra que são águas doces, tá? Na água, eles eclodem, sendo liberados ali larvas. Então, como se quebrasse ali os ovinhos e vão estar surgindo larvas. Essas larvas nós chamamos de miracídios. Essas larvas infectam o caramujo. Lembrem, o caramujo vive aonde? Em lagos, né, ou fontes de água doce. E as fezes elas foram eliminadas justamente perto dessas fontes. Quando as fezes elas foram eliminadas, naquelas fezes tinham apenas ovos, mas que eclodiram e surgiram larvas. Larvas essas que nós chamamos de miracídios. E esses miracídios, ou seja, essas larvas, elas vão infectar o caramujo no seu habitat, no lugar onde ele mora. Ele mora onde? Nos lagos e em fontes de água doce. Então, após 4 ou 6 semanas, torna a eliminar o parasita sob a forma de cercária. Ou seja, essas larvas, quando entraram em contato com o caramujo, elas ainda eram jovens e se chamavam miracídios. Depois que entram em contato com o caramujo, lá dentro elas vão se proliferando, de fato, e aí elas passam a ficar adultas e chamamos elas de cercárias. Então, depois que elas ficam adultas, que chamamos de cercárias, elas poderão infectar as pessoas porque o caramujo vai estar eliminando essas cercárias nessas fontes de água. Então, quando o ser humano for ali se banhar naquela região, naquela fonte de água doce, naquele lago, vai acabar adquirindo a doença. Porque adquiriu de que forma? Através da cercária que foi eliminada pelo caramujo, certo? Então, veja que o vetor é o caramujo, porque através da eliminação do caramujo ali, dessas cercárias, o ser humano vai estar entrando em contato com, de fato, né, esse parasita e adquirindo a esquistosomose mannsoni. Aqui está representando um esquema, então vamos lá para o início. O homem, independente de ser homem ou mulher, vai estar eliminando os ovos do hospedeiro, né, nas fezes. Então, como assim vai estar eliminando? Porque esse homem aqui, ele já tinha sido infectado. Então, quando ele eliminou as fezes, ou seja, defecou, naquelas fezes estavam presentes os ovos.
E aí, esses ovos, eles eclodem na água e liberam larvas imaturas, novinhas, que nós chamamos de miracídios, como nós já havíamos falado antes. Então, os ovos, eles eclodem e aí vão surgir as larvas, que chamamos de miracídios. Lembrem que, onde é que esse homem defecou, né? Eliminou essas fezes? Perto de lagos, né? Perto dessas fontes de água doce. Os ovos, eles eclodem na água e liberam larvas imaturas. O estágio 3, os miracídios, eles penetram no caramujo. Então, os miracídios, essas larvas, né, imaturas, elas entram em contato com o caramujo. No caramujo, os miracídios transformam-se em esporócitos, né, vão aumentando, vão crescendo ali. Os esporócitos transformam-se em cercárias, então elas já estão adultas, que são liberadas na água e podem penetrar a pele de uma pessoa. Então é justamente aquele ciclo que nós vimos. O homem, ele libera os ovos eliminados ali nas fezes, perto de fontes de água doce, né, de lagos. Esses ovos, eles eclodem, né, eles quebram, e aí vão surgir as larvas, que chamamos de miracídios. Essas larvas, esses miracídios, eles penetram dentro do caramujo, e dentro do caramujo essas larvas, elas estão ali amadurecendo. Então elas primeiro chamam-se de esporócitos e posteriormente são chamadas de cercárias. Então depois o próprio caramujo, que é o vetor, ele vai estar eliminando essas cercárias, certo? Então já estão adultas. Então essas cercárias, elas vão penetrar a pele de um humano, de uma pessoa, porque esse ser humano ali, esse homem, essa mulher, essa criança, ela tomou banho ali, ela se banhou nessa fonte de água doce, nesse lago. E aí, com isso, essas cercárias, elas penetram. Durante a penetração, as cercárias transformam-se em esquistossômulos, quase que não sai, tá? Esquistossômulos, e deslocam-se até o fígado, onde eles vão se maturar, se reproduzir. Então, lembrem que, já havia comentado isso para vocês, independente do agente infeccioso, eles geralmente costumam um local no corpo do homem, né, para se acomodar e começar aquela proliferação, multiplicação. Então veja que depois que as cercárias elas entram em contato com o homem, elas penetram no fígado, onde estão ali se maturando. E aí vai começar tudo de novo. Os vermes adultos, pareados, deslocam-se até as veias, no intestino ou na bexiga, onde vão pôr os ovos. Então veja que é um ciclo do amadurecimento, né, de fato, desse parasita, né, onde vemos que vai atingir o fígado, e ali, quando atinge o fígado, ele está se proliferando, aumentando, se reproduzindo. E depois ele vai ser eliminado através das fezes, certo? Ou também da urina, geralmente das fezes. Pode ser de um ou de outro. Então veja que o ciclo de fato é esse, tá? Modo de transmissão da esquistossomose. Nós já vimos, é através da pele, pela introdução da larva cercária. Então, o período de introdução é através dessa larva cercária. Por quê? Quem é que elimina essa larva? O caramujo, certo? O caramujo vai eliminar essa larva que chamamos de cercária. Período de incubação pode durar de 2 a 6 semanas, não pode durar mais de um mês. Quem é o reservatório? É o homem e o caramujo, certo? Então, os dois são considerados chamados de reservatório. Quais são os sintomas? Aí vai depender do grau da esquistossomose. Então, vamos ver. Dermatite cercariana. Então, há uma reação alérgica, há prurido, ou seja, há aquela coceira intensa. Edema. Então, pode surgir o inchaço. Então, vamos entender quais são os sintomas. Os sintomas vai depender do grau, tá certo? Como está essa esquistossomose naquele paciente. Pode ocorrer uma dermatite cercariana, estão lembrando das cercárias, né?
Então, há uma reação alérgica, então vai ocorrer naquela região um prurido, ou seja, uma coceira. Pode ocorrer edemas, então inchaços naquela região. Erupções cutâneas também podem acontecer, que podem durar até 5 dias após a infecção. Então, são algumas dermatites, né, inflamações, infecções ali na pele que podem ocorrer. Pode ocorrer a esquistossomose aguda ou a crônica. Quando o paciente tiver aguda, quais são os sintomas? Febre, cefaleia, então vai ter aquela dorzinha de cabeça. Vai haver dor abdominal, pode ocorrer, tá? Diarreia, náuseas e êmese, ou seja, os vômitos de 3 a 7 semanas. Professora, para ser uma esquistossomose aguda, tem que ter todos esses sintomas? Não, pode ser 1, 2 ou 3 ou até todos, tá? Quando a gente está falando de esquistossomose crônica, o que é que acontece com aquele paciente? Vai ter o comprometimento das funções intestinais. Lembrem que as cercárias, elas estão ali, né, dentro dessa região do intestino, também na bexiga, mas ela está ali que é onde de fato vai estar passando, né, o bolo fecal ali. Então, diarreia com muco sanguinolento, então pode ter ali uma melena, por exemplo. Rompimento de varizes de esôfago, ascite, né, que a ascite é a hipertensão dos vasos do fígado, então quando vocês observarem, pronto, melhor falando, falam muito assim, a esquistossomose é a barriga d'água. Então, a ascite, de fato, é aquela hipertensão dos vasos do fígado. Então, é quando, de fato, o abdômen ele fica estendido, tá? Então, a equipe de enfermagem deve estar atenta a sinais de comprometimento como melena, então nós falamos acima que essa diarreia com um muco sanguinolento, então a gente tem que estar atento a essa melena. O pulso fraco, palidez que indicam hemorragia para que possa ser encaminhado para uma assistência médica especializada, né? Então tem que atentar enquanto profissionais de enfermagem o que é que aquele paciente está apresentando, qual é o quadro clínico daquele paciente. Claro, o médico prescreveu medicação, vamos medicar conforme prescrição. Lembrem sempre de atentar, se aquele paciente é alérgico a alguma medicação, sempre tem que haver um diálogo com o paciente, tá certo? Mas a equipe de enfermagem tem que estar atenta a sinais de comprometimento daquele paciente, tá? Vamos falar agora de uma outra doença causada por um vetor, o chamado barbeiro ou doença de Chagas. A doença de Chagas ela é causada por um protozoário, o Trypanosoma cruzi, transmitido por insetos do gênero Triatomídeos, especificamente Triatoma ou Triatoma brasiliensis, tá? Popularmente conhecidos como barbeiros ou chupões. Então, esses aqui são exemplos de barbeiros, tá? Lembrando que essa doença, ela é transmitida por insetos, tá? E é causada pelo protozoário chamado Trypanosoma cruzi. Eles constroem, né, esses barbeiros ou chupões, como são chamados, eles constroem suas tocas nas paredes das casas, feitas de pau a pique, tá? Então, os próprios constroem suas casinhas. Uma vez infectado, o barbeiro, ele transmitirá a doença de Chagas por toda a sua existência. Vejam que a grande maioria desses vetores, eles transmitem, depois de infectados, eles transmitem a doença até o fim da sua existência, né? Até eles morrerem. Qual o período de incubação? Vai variar, pode ser de 5 a 40 dias após a infecção. Então, a forma aguda da doença, sendo diagnosticada pelo exame da gota espessa, tá? Modo de transmissão. Pode ser pela picada do inseto, então pela picada do barbeiro, transfusões sanguíneas, seringas e agulhas contaminadas, então atentem para os perfluorocortantes, atentem para os equipamentos de proteção individual que vocês, enquanto profissionais de saúde, têm que utilizar, tá? Possivelmente pela placenta ou leite materno, então também pode haver um modo de transmissão assim. Às vezes é possível perceber o local de penetração daquele parasita através de 2 sinais. Primeiro sinal,
o sinal de Romana, que é ocular. Então, vai apresentar edema palpebral bilateral e conjuntivo avermelhado, ou chamamos de chagoma de inoculação, que é cutâneo e assemelha-se a um furúnculo sem pus. Então, temos dois exemplos aqui, deixa eu vir mais para cá, onde nós apresentamos o sinal de Romana, que está voltado para a parte ocular, onde tem o edema palpebral, né? Então, veja que apresenta edema naquela região ocular. E temos também chagoma, que é a inoculação através do tecido epitelial, tecido cutâneo, como nós temos aqui um exemplo também. Então, é possível, modo de transmissão como nós vimos, através da picada do inseto, e nós podemos identificar, né, através desses sinais, seja por edema palpebral ou seja ali na região cutânea, tá? Chamamos de chagoma. Quais são os sintomas? Os sintomas iniciais variam de acordo com a fase da doença. Pode ser aguda ou crônica. A forma aguda vai se caracterizar por febre. Essa febre vai estar moderada, tá? Em 38 mais ou menos, 38 graus Celsius. Cefaleia, novamente, dor de cabeça. Mal-estar, edema no local da inoculação, nós vimos o exemplo do sinal de Romana. Edema nos gânglios cervicais, então ali presentes nos linfonodos, tá certo? E pode haver miocardite aparente, inflamação ali no miocárdio. A doença de evolução crônica pode demorar anos para se manifestar e apresentar-se sobre as formas indeterminadas. Então, pode estar ali ocasionando algum problema cardíaco ou digestivo, certo? Então, veja que a doença de evolução crônica pode atingir ali tanto de forma cardíaca como digestiva e leva anos para manifestar a infecção, para se apresentar. Então, nós temos algumas formas, né? Então, a forma indeterminada segue a forma aguda, podendo consistir simplesmente em infecção assintomática, ou seja, aquele paciente não vai apresentar sintoma nenhum. Forma cardíaca é a principal causa de limitação e morte entre os chagássicos, né? Chagássicos, a gente está falando dos doentes, tá? Os que adquiriram a doença de Chagas. Os pacientes apresentam palpitações, dispneia, então vai ter sim aquela dificuldade para respirar, tontura, desmaios, então a tontura a gente vai lembrar de vertigens, que antecedem os desmaios, dor precordial, então dor aqui na região cardíaca, na região do coração, cardiomegalia, então vai ter o aumento do coração e pode surgir insuficiência cardíaca progressiva, então por isso vai levar à morte. Vejam que esses tipos aqui que nós estamos falando, estamos voltados para a evolução crônica, a evolução mais forte, mais agressiva da doença de Chagas. A forma digestiva vai se caracterizar por alterações na motilidade e forma do trato digestivo. Então, pode ocorrer um aumento do esôfago e também do cólon. Não necessariamente, vejam que pode ocorrer, não necessariamente vai ter que ocorrer o aumento dos dois. Então, vejam que na doença, no início, na forma inicial, vai variar, pode ter uma febre moderada, uma cefaleia, um mal-estar geral, se for realmente a forma aguda. Quando a doença ela tem uma evolução para a parte crônica, ela pode ser chamada de forma indeterminada cardíaca e digestiva. Vai depender do grau, mas vejam que pode sim levar até a morte daquele paciente, porque vai atingir, na forma cardíaca, vai atingir ali o coração, na forma digestiva vai estar alterando a motilidade do trato digestivo, né? Então aumento do esôfago e do cólon, ou simplesmente não apresentar nenhum sinal. Então a gente tem que atentar. Então, turma, hoje nossa aula vai finalizar voltada para a doença de Chagas. Qualquer dúvida, anotem, certo? Coloquem na plataforma, que quando nós tivermos a nossa aula ao vivo, online, eu vou sanar todas as dúvidas de vocês, tá certo? Tchau!